Glória a Deus. Vamos dar início à meditação da palavra do Senhor, continuando meditando na palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e versículo 12 do capítulo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Versículo 12 do capítulo 14. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Glória a Deus. Está aí duas orientações diferentes de uma da outra. Meditamos na reflexão anterior e dissemos quanto custou aquela decisão para Ló. Depois que Ló levantou os olhos para a campina de Sodoma, Deus se manifestou a Abrão e disse: olha como a Bíblia é profunda. Para Ló escolher, foi ele que levantou a cabeça por conta própria sem direção. Mas quando Abrão foi erguido para levantar a cabeça para aquela direção, orientação que veio da parte de Deus, foi Deus que mandou ele levantar os olhos e olhar para aquela região. Ló ficou com a vontade, Abrão ficou com a promessa. Olha no versículo 12 do capítulo 14 do mesmo livro de Gênesis, o preço que Ló pagou de perca pela sua atitude sem direção. Isso que aconteceu naqueles dias, isso é profético. Essa palavra, toda a Bíblia é profética. É uma palavra que veio de Deus. Por isso que a Bíblia não vence. Essas consequências que veio sobre a vida de Ló pode não ser a mesma da minha e da sua, mas da mesma forma que ele tomou aquela direção por conta própria, tendo em si a vontade diante dos seus olhos, ela cumpre-se nos dias de hoje e continua se cumprindo mediante as nossas atitudes em áreas diferentes. Porque já está vindo, eu vou deixar aqui. Quantas pessoas têm se arrebentado em escolha de si própria? Quantas pessoas têm tomado decisão para escolher algo sem consultar a Deus, sem sequer pedir um conselho, um homem de Deus, sem sequer consultar a boca de Deus? A palavra de Deus diz que a aparência engana. Às vezes você vai à feira fazer compra e quem tem esse sentido, como Ló, sempre vai em cima da vontade. O inimigo acha bom pessoas desta forma porque é fácil dele pegar. Observe, eu já estive observando que as pessoas que quando vão fazer compra, principalmente de verdura,
elas escolhem sempre as melhores. Aquelas tomates mais robustas, mais vistosas, aparentemente bonita. Mas eu já vi pessoas também dizerem: não valeu apenas a minha compra de verdura, pois quando eu cheguei em casa, as tomates que eu escolhi estavam todas estragadas na parte principal, porque a aparência é aparência. Ninguém se alimenta de aparência, ninguém é realizado pela aparência. Nós somos realizados pela atitude correta no sentido certo. Eu já vi pessoas dizer que as tomates estavam todas estragadas pela parte interna. Então, isto é lição para mim e para você. Custou um preço caro para Ló. Ver sua fazenda ser levada pelos 4 reis e observa que aparentemente Sodoma parecia estar em vantagem, porque foi 5 reis contra 4. O exército que tomou, que levou tudo de Sodoma, só era 4. Sodoma tinha 5, mas mesmo assim ainda fracassaram. Porque onde Deus não está, aonde tem algo que às vezes Deus permite até por exemplo e por consequência. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades pecaminosas. Deixa bem claro que aquela consequência deles perder já foi uma permissão de Deus por causa dos seus pecados. Não demorou muito tempo, Deus fez cair fogo sobre aquelas 2 cidades. Mas lá estava um homem de Deus, chamado-se Abrão. Foi lá com 318 homens e trouxe a fazenda de Ló de volta. Trouxe Ló de volta. Porque Abrão se apartou não se entregando, ele se apartou da contenda. E para se apartar da contenda, da discussão, tem que ter sabedoria. Às vezes a pessoa não vai entender. Observe que depois que eles se apartaram daquela contenda, Deus falou com Abrão. Porque está escrito assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Ló para escolher foi ele. Abrão para levantar os olhos foi Deus que mandou. Isso é quem espera em Deus. E observe que Abrão era um homem rico, mas era humilde, mas dependia de Deus, esperava no seu Deus. Não era aquela pessoa gananciosa, não era aquela pessoa que só queria vantagem em cima da vida material, e está cheio de gente nos nossos dias desta forma. Cuidado, porque senão o que aconteceu com Ló pode não acontecer semelhante da mesma forma, mas se cumpre em outras áreas diferentes. Nós temos visto, por onde eu tenho passado, tantas pessoas que têm se arrebentado em casamento, na área conjugal, por fazer mal escolha. Você pensa que não tem o mesmo sentido de Ló? Não tem o mesmo sentido, é escolha. Tudo que se dá em escolher, ou você vai colher boa semente, ou vai colher sofrimento pela sua colheita do que você plantou. A vida é assim. Ló sofreu aquilo porque foi aquilo que ele plantou. Foi aquilo que ele plantou. Tem que colher o que se planta. Você está entendendo? Tem que colher o que se planta. Não tem para onde correr. É pobre, é rico, é cego, é aleijado, é todos. A vida é assim. Até a próxima, se o Senhor permitir.